Olá, alunos da Escola Técnica Aberta do Piauí, aqui quem vos fala é o professor Kennedy. Hoje trataremos de marcadores do discurso. Gostaria que você abrisse a sua apostila na unidade 7 e observasse o quadro dos marcadores do discurso que apresentamos ali. O que são marcadores do discurso? Existem palavras e expressões em inglês que desempenham um importante papel na organização das ideias e são fundamentais para a compreensão de um texto. Essas palavras são as conjunções, as locuções conjuntivas, as preposições, os advérbios, as locuções adverbiais, os numerais. Essas palavras têm a função de unir termos ou orações, ligando assim ideias no discurso oral ou escrito. A nossa ênfase é no campo das ideias. Qual é a mensagem proposta por alguém que produz um discurso? E já que falaremos tanto em discurso, é necessário entendermos esse conceito. O discurso é a exposição de um certo assunto, um conjunto de ideias organizadas por meio da linguagem, de forma a influenciar no raciocínio ou ainda nos sentimentos do ouvinte ou leitor. Segundo o dicionário Wise, o discurso é um enunciado que pode ser oral ou escrito e que envolve uma situação comunicativa, um locutor, isto é, um falante, e um interlocutor, aquele com quem se conversa. No caso do texto escrito, um autor e um leitor. Os marcadores servem de elementos de coesão e coerência. A coesão e a coerência são elementos indispensáveis na construção de um texto. A coesão ocorre quando há uma ligação harmoniosa entre as palavras, as orações e os parágrafos. É a ligação entre os elementos de um texto. A coerência trata da lógica interna de um texto. O assunto tem que se manter claro, sem distorções, facilitando o entendimento da mensagem. A coerência trata do campo das ideias e é o resultado da não contradição entre as partes do texto. Podemos afirmar, então, que os marcadores expressam a intenção do autor quando unem determinadas ideias. Os marcadores do discurso também recebem outros nomes, entre eles discourse markers, linking words e conectivos. Os marcadores são classificados conforme a ideia que expressam, de acordo com o contexto em que estão inseridos. Você pode observar em nossa apostila um quadro com 16 classificações e vários exemplos de marcadores em cada um deles. Essas classificações podem variar de autor para autor. Nesta aula, apresentaremos apenas algumas classificações e destas, apenas alguns exemplos dos marcadores mais comuns. Nossa intenção é mostrar que eles realmente estabelecem as ideias apresentadas no quadro. Depois, basta que você faça os exercícios para assimilar rapidamente esse conteúdo. Lembre-se também que os marcadores juntam-se ao conteúdo visto até aqui para facilitar a compreensão de textos em língua inglesa. Mas passemos para os exemplos. Marcadores que apresentam ideia de acréscimo ou complementação. He loves books and films. Ele adora livros e filmes. Nesta frase, o marcador and mostra que alguém, ele, he, adora livros e filmes. Ao acréscimo de filmes, a informação livros. He is a photographer who is also a teacher. Ele é um fotógrafo e também é um professor. Observe que o marcador also acrescenta à primeira oração uma nova ideia. A primeira oração nos informa que alguém, ele, é um fotógrafo, e a segunda apresenta nova oração sobre ele, isto é, professor. Marcadores que apresentam a ideia de alternativa, ou seja, as possibilidades pelas quais alguém pode optar. Tea or coffee? John asked. Chá ou café? Perguntou John. A alternativa é clara e o marcador or cumpre seu papel. Neste exemplo, observaremos a locução alternativa either or, que quer dizer ou.
como em ou você fala com ele ou eu falarei. Either you talk to him or I will. Note que na segunda oração, a segunda oração I will depende da primeira, senão não haveria sentido. E que a ligação é estabelecida pela locução either or. Vale lembrar que não existe a locução or em inglês, e que quando você encontrar uma sequência de ors em inglês, a intenção é enfatizar alguma coisa. Agora, observe um exemplo de alternativa negativa com a locução nem, que em inglês significa neither nor. Notou que lembra a locução do exemplo acima? Assim fica fácil de lembrar. Professor Smith spoke neither Portuguese nor Spanish, que em português significa o professor Smith não falava nem português nem espanhol. Ideia de causa. Because é o marcador que escolhemos para os exemplos. Ele aparecerá também mais adiante em outra classificação. Veja o primeiro. Because of the law in Brazil, 16-year-olds do not drive. Por causa da lei no Brasil, pessoas com 16 anos não podem dirigir. Aqui vemos because of, que quer dizer por causa de. Quando na frase dizemos que um evento ou situação acontece por causa de algo, trata-se então da razão ou causa. Agora, observe because. He is called Mitch because his name is Mitchell. Nesta frase, because quer dizer pela razão de, pelo motivo de. Sendo assim, a tradução para a frase é: ele é chamado de Mitch pela razão de seu nome ser Mitchell. Está clara então a razão dele ser chamado Mitch. O nome dele é Mitchell. Marcadores com ideia de comparação. O marcador as significa tão quanto ou tão como. Indica uma comparação de igualdade. Vejamos. That company is as important as this one. Aquela empresa é tão importante quanto esta. Um outro exemplo de marcador comparativo é likewise, que quer dizer da mesma forma, igualmente, do mesmo modo. Veja. The first term was a success. Likewise, the second term succeeded as well. O primeiro semestre letivo foi um sucesso. Da mesma forma, o segundo também foi bem sucedido. Marcadores que apresentam ideia de condição. Nossos exemplos agora mostrarão if e unless, dois importantes marcadores condicionais. Lembre-se que uma condição é um antecedente necessário sem o qual algo não acontece. Veja os exemplos. You can go if you want. Você pode ir se você quiser. If apresenta a condição se você quiser, if you want. Agora observe o chamado se negativo, isto é, unless, que quer dizer a menos que, a não ser que. Unless she loses some weight, she will have health problems. A menos que perca peso, ela terá problemas de saúde. A frase informa, em outras palavras, que se ela não perder peso, então haverá consequências. Ideia de consequência e resultado. People are living longer. So even people who are 65 or 70 have a surprising amount of time left. As pessoas estão vivendo mais. Por isso, até aquelas que estão entre 65 e 70 anos ainda têm, surpreendentemente, um bom tempo de vida. Note que so apresenta o resultado ou a consequência da situação que foi mencionada. Veja agora este outro exemplo. Muscle cells need lots of fuel and therefore burns lots of calories. As células dos músculos necessitam de combustível e, portanto, queimam muitas calorias. Aqui o termo therefore significa portanto, por conseguinte, e apresenta o resultado lógico de algo que foi dito.
Como essa classificação é rica em marcadores, vejamos mais dois exemplos. His car alarm had been going off for 2 hours and as a result, the battery was flat. For this reason, the dose is carefully monitored by the patient's doctor. O primeiro exemplo é traduzido da seguinte forma: o alarme do carro dele soou por 2 horas e, como resultado, a bateria descarregou. O segundo deve ser traduzido como: por esta razão, a dose é cuidadosamente monitorada pelo médico do paciente. Nestes exemplos, as a result e for this reason apresentam duas situações relacionadas uma com a outra, indicando assim a consequência de algo que foi dito antes, ou o resultado de algo que foi dito antes. Marcadores do discurso com ideia de contraste. Também são muito usados na linguagem. Vejamos mais 4 exemplos. I traveled to Parnaíba, but I did not go to the beach. Eu viajei para Parnaíba, mas não fui à praia. A tradução mais comum para but é mas. Podemos também traduzi-lo por porém, senão, etc. Note que but apresenta algo que contrasta com o que acabou de ser dito. No nosso exemplo, a pessoa não foi à praia, apesar de estar em Parnaíba, uma cidade no litoral. Agora observe. In spite of the recession, profits have increased. Apesar da recessão, os lucros aumentaram. Agora o marcador é in spite of, que significa apesar de, e apresenta um fato contrastivo que faz com que o resto da afirmação que você fez, ou que alguém fez, pareça surpreendente. Na frase usada como exemplo, é surpreendente que o lucro tenha aumentado apesar da recessão. Nosso próximo exemplo é 4 students failed. However, 37 students entered the state university. 4 alunos reprovaram. No entanto, 37 entraram na universidade estadual. Aqui, o marcador however, que pode ser traduzido por todavia, contudo, entretanto ou no entanto, está sendo usado para apresentar uma informação que contrasta com a que foi citada antes. Veja que o número de alunos que entrou na universidade é utilizado para contrastar com a reprovação de 4 alunos. Vejamos também, although he is known to only a few, his reputation among them is very great. Embora ele seja conhecido apenas por algumas poucas pessoas, sua reputação entre eles é muito grande. Although aqui apresenta também um contraste com a outra oração. Sua tradução é embora, apesar de. Marcadores que apresentam ideia de enumeração. A primeira coisa que temos que dizer em enumeração é que, além dos termos listados em sua apostila, todos os numerais cardinais e ordinais são marcadores de enumeração, e por isso mesmo é que não poderíamos listá-los em nosso quadro. O que você vê nessa classificação especificamente é uma amostra. Quanto aos termos encontrados no quadro, que não são numerais cardinais ou ordinais, eles funcionarão como marcadores de enumeração quando há uma sequência de fatos ou informações. Veja esse primeiro exemplo. The program is now 7 years behind schedule as a result, firstly, of increased costs, then of technical problems. O programa agora está 7 anos atrasado, como resultado, em primeiro lugar, do aumento de custos e depois dos problemas técnicos. O marcador firstly, que significa primeiramente, em primeiro lugar, é usado quando queremos dar uma razão, fazer uma observação ou mencionar um item que será seguido por outros ligados a ele no contexto. Agora vejamos. It was the second day of his visit to Teresina. Era o segundo dia de sua visita a Teresina. Second aqui, que quer dizer segundo, enumera a passagem do tempo, o segundo dia da visita. Vejamos também marcadores com ideia de exemplificação. O mais usado e conhecido pelos brasileiros é, sem dúvida, for example, que significa por exemplo, e que apresenta e enfatiza algo que mostra o que foi dito
que o que foi dito antes é verdadeiro. Veja esse exemplo. There are many car dealers in Teresina. For example, Gelta, Alemanha and Antares. Há muitas concessionárias de veículos em Teresina. Por exemplo, Gelta, Alemanha e Antares. Outro marcador de exemplificação muito comum em inglês é such as, que significa tais como, e é utilizado para um ou mais exemplos do tipo de coisa ou pessoa que acabou de ser mencionada. Veja, a business needs insurance against risks such as fire and flood. Um negócio precisa de seguro contra riscos, tais como incêndio e enchente. Nesta frase, incêndio e enchente são os exemplos de riscos cobertos por um seguro. Agora, marcadores do discurso com ideia de explicação. Veja esse exemplo. Maybe they didn't want to ask too many questions because they rented us a room without even asking to see our papers. Talvez eles não quisessem fazer perguntas demais porque eles alugaram um quarto sem mesmo verificar os nossos documentos. O primeiro exemplo apresenta because, que já vimos com sentido de causa e que pode ser traduzido por pela razão de. Agora, because apresenta a tradução porque e é empregado quando declaramos uma explicação para uma afirmação que acabamos de fazer. Neste exemplo, a primeira oração declara que alguém não tinha a intenção de fazer perguntas demais, porém o autor da frase resolve explicar o seu ponto de vista sobre esse fato. Para isso, ele utiliza because. O critério utilizado para o próximo exemplo de marcador de explicação foi também o de evitar confusões com sua outra aplicação. Vejamos o exemplo. She was crying, for her mother was seriously ill. Ela estava chorando, porque sua mãe estava seriamente doente. A preposição for é muito conhecida e usada pelos brasileiros que estudam inglês. Como preposição, pode ser traduzida por, para, de, etc. No entanto, no exemplo acima, trata-se da conjunção for, que é sinônima de because. Então, uma dica útil é verificar se o for está ligando termos ou orações e se sua tradução é porque, isto é, se a frase em que for é empregada é uma explicação da oração anterior. Marcadores que indicam modo. Na frase Your community officer can give you advice on how to prevent crime in your area. O policial de sua comunidade pode dar conselhos sobre como prevenir o crime em sua área. O marcador how, que significa como, apresenta a maneira como alguma coisa acontece ou é feita. Veja este outro exemplo de marcador. Local residents said it was as if there had been a nuclear explosion. Os moradores do local disseram que foi como se tivesse havido uma explosão nuclear. Aqui, o marcador é a locução as if, que significa como se, e é usada quando alguém está fazendo um julgamento acerca de alguma coisa que você vê ou observa. A sua crença ou impressão pode estar certa ou errada. Aqui, os moradores relacionaram algo a uma explosão nuclear, o que pode ter sido um enorme exagero ou então pode ter sido verdade. Para finalizar, marcadores do discurso que apresentam a ideia de tempo. Veja esse exemplo. She acted in her first film when she was 13 years old. Ela atuou no seu primeiro filme quando tinha 13 anos. Antes de continuarmos nossa explicação, vale a observação feita para marcadores de numeração. Isto é, a lista encontrada neste quadro é apenas uma amostra. Não ficaremos limitados a ela. Nas outras 14 classificações, utilizaremos apenas os exemplos que se encontram listados no quadro de marcadores do discurso. Porém, para enumeração e tempo, podemos utilizar, tanto nos exercícios quanto nas avaliações, qualquer tipo de numeral ou expressão que indique tempo. No caso específico dos marcadores temporais, veja que palavras e expressões comuns como ontem, yesterday, hoje, today e amanhã, tomorrow, não se encontram listados, assim como expressões com last e next, que podem indicar passado e futuro. Por esse motivo, podemos utilizar qualquer expressão que indique tempo. Agora voltemos ao nosso exemplo.
She acted in her first film when she was 13 years old. Ela atuou em seu primeiro filme quando tinha 13 anos. O marcador when é usado para introduzir uma oração na qual alguém menciona algo que acontece em algum momento durante uma atividade, evento ou situação. Veja este outro exemplo. The next FIFA World Cup will be held in Brazil in 2014. A próxima Copa do Mundo da FIFA será realizada no Brasil em 2014. A expressão adverbial de tempo aqui é in 2014, isto é, em 2014. Em inglês, se algo acontece in, um mês, ano ou outro período de tempo específico, é porque ele acontece durante aquele momento. Bom, pessoal, esperamos que essas explicações nos ajudem a entender os marcadores do discurso. Agora é hora de reler o material e começar a fazer os exercícios. Um ótimo estudo para você!